Senhor Jesus, receber no coração a santidade, pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta sexta-feira. Chegamos a mais uma sexta-feira, 26 de junho do ano 2026. Estamos tão perto, já tão perto do final do mês de junho, agradecidos a Deus por este novo amanhecer aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde estamos com 9 graus de temperatura nesta manhã, porém agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela a sua grande bondade. Que Deus venha abençoar, que Deus venha derramar da sua graça, que Deus venha agir de uma maneira especial sobre a sua vida neste dia. Bom dia, nosso irmão César, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoar a sua casa, sua família, seu ministério. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida desde agora e para sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, nosso irmão Pastor Vicente, na cidade de Montevideo, Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente junto à sua esposa, sua família, seus filhos, netos. Que Deus abençoe poderosamente esse homem de Deus. Que Deus venha derramar da sua graça. Agradecidos ao Senhor, então, por este novo dia de vida, por esta sexta-feira, para a alegria de todos aqueles que trabalham até o dia de hoje, terão seus dias de descanso, terão a oportunidade de poderem congregar, de poderem louvar e de glorificar o nome do Senhor. Nós queremos compartilhar uma palavra nesta manhã,
com todos vocês, que está no Evangelho de Mateus, capítulo número 19, verso número 16. É um encontro. O encontro de Jesus com o jovem rico. É o encontro de Jesus com o jovem rico. E como tem um ditado por aqui, não é? Que às vezes vemos as crianças, gurizada, falarem, e tal, outras pessoas também, tem um ditado que diz, tomou nos dedos. E este jovem rico, realmente, ele tomou nos dedos. Foi complicado esse encontro dele com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, irmã Janete, da cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, junto ao seu esposo Vando, Ângela e Heleno. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Daí estarem no costado do fogão a lenha ali, fazendo uns bolinhos de chuva. Ontem fizeram, hoje não sei. E a palavra de Deus diz assim, da seguinte maneira. E eis que vindo alguém, disse-lhe, bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele lhe disse, por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Esse questionamento desse jovem rico é o questionamento de muitas pessoas hoje. Um bom mate, o pastor Vicente, era uma canária. Esse questionamento, muitos hoje também se fazem esse questionamento. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Mas o desejo da ampla maioria das pessoas no mundo inteiro é irem para o céu, não é verdade? E vemos avisos fúnebres, homenagens póstumas que fazem, e o desejo de que, a hora de que Deus te receba de braços abertos, e alguns outros do lugar de onde tu estiver, cuida de nós, intercede por nós, e enfim, as pessoas vão colocando seus comentários. Mas o verdadeiro desejo de todo ser humano é ter a vida eterna. E no dia de ontem nós falávamos que a vida eterna, ela começa aqui na terra. É nossa atitude com respeito a Cristo. É uma decisão que nós devemos de tomar aqui na terra, onde vamos passar a eternidade. Cláudio Miro, na cidade de Quaraí, bom dia, meu amigo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E a máquina não para. Os nossos lives aqui tampouco param. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida deste homem de Deus. Que Deus venha concretizar os sonhos do seu coração. E que continue firme nesse propósito que ele tem de servir, de ajudar o próximo, de estar sempre disposto a estender uma mão. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente. Então o desejo, dizia o irmão Cláudio Miro, o desejo da ampla maioria do mundo é a vida eterna, é morar no céu. Mas isso nós decidimos aqui. Essa é a parte interessante, porque quando este jovem pergunta para Jesus, Jesus vai dizer para ele da seguinte maneira, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Aí ele quer
ter uma certa justificação, como muitos hoje também querem questionarem a palavra de Deus, ou querem questionar ao próprio Deus, ou querem se fazerem os desentendidos, para poder então ali eles receberem algum benefício do Senhor, se justificarem diante do Senhor. Bom dia, nossa irmã Idalina, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, que a graça do Senhor esteja sobre você. Eles querem se justificarem diante de Deus. Tá, mas o que eu devo fazer? Eu devo viver metido dentro de uma igreja? Muitas vezes dizem assim. Mas eu creio em Deus, da minha maneira, do meu jeito. Eu sirvo a Deus da minha maneira, eu não faço mal a ninguém. E por aí vão indo. E o jovem rico vai perguntar e vai dizer o seguinte, disse-lhe ele, quais os mandamentos? Vamos entender uma coisa, que Jesus não está falando com uma pessoa neófita. Jesus está falando com alguém que conhece a palavra de Deus. Porque todo israelita ou todo judeu, eles, desde criança, eles são instruídos na palavra do Senhor. Quando tem 12, 13 anos, eles já têm que estarem ali recitando a palavra do Senhor. Eram levados ao templo para aprenderem a palavra do Senhor. Então era um jovem que conhecia perfeitamente a palavra do Senhor, que conhecia perfeitamente a lei naquela época do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como tem muitos hoje, que conhecem perfeitamente a palavra do Senhor, mas querem ou desejam questionarem a Deus, ou querem justificar-se diante de Deus através da sua própria justiça, e não pelos caminhos corretos. Sabe que às vezes nós falamos, não é? Principalmente de políticos. Aí temos o irmão Claudio Mir. Mas, geralmente, quando se fala de político, o primeiro que vem na mente é corrupção. E as pessoas falam de corrupção. Bom dia, pastor Almir, que Deus venha abençoá-lo poderosamente, junto à sua esposa, a pastora Marisete, sua filha, que Deus abençoe poderosamente na cidade de Alegrete, ali no Capão do Angico, que Deus abençoe esse bairro aí, a congregação aí do Capão do Angico. E falamos corrupto. Então este queria também, ou tem pessoas que são corruptos no que se refere à fé. A fé. Eles aparentam uma coisa, mas são outra totalmente diferente. Eles aparentam ou têm uma certa presença, vamos dizer assim, de cristão, de piedosos, de humildes, e por aí vai indo. Mas na realidade tem se corrompido na fé. E este jovem rico era um deles. E agora ele queria justificar-se. Mas agora ele quer dar uma de ignorante para o Senhor Jesus. Dizendo-lhe, quais são esses mandamentos? Eu não sei. Então Jesus vai dizer, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Ele conhecia
ele sabia da palavra de Deus? Ele sabia da palavra do Senhor? Você conhece a palavra do Senhor? Eu conheço a palavra do Senhor? Agora, como está nossa vida no que diz respeito à santidade, à consagração, à vida, à intimidade com Deus? Como está realmente a nossa vida? Nós sabemos tudo o que Deus deseja de nós, mas estamos nós realizando? Tudo isto eu já tenho feito, tudo isto eu faço, mas sempre tem algo mais. Sempre tem algo mais que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E sabe de onde está isso? Aqui. Ou aqui. O coração está... Um diz que está do lado esquerdo, outro diz que está no meio do peito. Mas aqui, no peito. No coração. Ali está. Ali está algo guardado. As 7 chaves que nós não queremos que o Senhor venha mexer naquilo. E essa é a razão dos nossos questionamentos ou da nossa, como poderíamos dizer assim, nossa autojustificação perante o Senhor. Que queremos nós justificar ante o Senhor através das nossas obras. E a palavra de Deus diz que não é por obra. Tudo isso eu já tenho feito desde a minha juventude. E agora a pergunta, o que me falta ainda? Ele sabia que tinha algo errado. Ou talvez o seu ego, seu orgulho, estava esperando, ou por ele ter se convencido de que era alguém bom, estaria esperando que o Senhor dissesse nada. Já está segura a tua vida eterna. Sabe que a nossa salvação nós temos que cuidá-la. Tem alguns por aí que dizem que a salvação não se perde. Mas se a salvação não se perdesse, porque as Escrituras nos recomendam cuidar, velar, não negligenciar a nossa salvação. Então quer dizer que ela pode sim perder-se. Porque senão a palavra de Deus não diria. Talvez tenha alguém que possa acreditar que a salvação não se perde. Porém, cuidado com isto. Cuidado com isto, porque sim, pode perder a sua salvação. Pode perder. Quando penso que tudo está garantido, quando penso que tudo está certo, pode perder. Pode perder. Como é que se diz? Agora estamos no meio de um mundial de futebol. Elisa, bom dia, na cidade de Montevideo, Uruguai, que Deus venha abençoá-la poderosamente, a sua vida, a sua casa, a sua família, que a graça de Deus esteja sobre ela, sobre Júlia, Tito, que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Agora estamos no Mundial de Futebol. E cuidado com comemorar antecipadamente. E cuidado com dizer que está tudo ganho. E cuidado com dizer que seremos os campeões. E cuidado com falar demais e logo passar vergonha. Isto também se refere à nossa salvação. Usei esse gancho. Cuidado com pensar que está tudo certo. Com pensar de que, uma vez que recebi a Jesus como meu Salvador, agora já estou salvo. Cuidado. Cuidado. O que me falta ainda? E aí vem a resposta de Jesus, cortante como a espada de 2 gumes. Aí vem a resposta do Senhor, tocando no mais profundo da alma daquele jovem.
lá nas suas vértebras, na sua médula, foi tocado ali. Um frio correu pela espinha daquele jovem. A tristeza foi revelada no seu rosto, quando Jesus vai dizer o seguinte para ele. Vai dizer o seguinte para ele. Disse então Jesus àquele jovem: se queres ser perfeito, vai vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Ele tinha muitas posses. É verdade, pastor Vicente, e um desses ídolos é justamente o dinheiro. Um desses ídolos é justamente o dinheiro. Aquele jovem tinha dinheiro. Aquele jovem era rico. Agora a sua confiança, poderíamos dizer até a sua fé, poderíamos dizer que a sua fé estava alicerçada nas suas próprias posses. Sabe o que acontecia? Que na cultura judaica existia uma crença e a riqueza era vista como uma bênção direta de Deus. Mas isso não te dá a salvação. Deus nos abençoa. Mas o que acontece? Quando nós começamos, poderíamos dizer assim, não sei se vou me expressar corretamente, mas começamos a idolatrar aquela bênção. Não sei se estou me expressando corretamente. Mas eu peço um carro, Senhor, me dá um carro. E agora a minha vida vira em torno daquele carro. Eu estou idolatrando aquele Mercedes. E já não vou na igreja para não sujar os pneus das ruas de terra. Então começamos a idolatrar algumas coisas. Ou nós auto-idolatramos a nós mesmos. Eu não preciso de congregar. Eu não preciso de ler a Bíblia porque eu já conheço toda a Bíblia. Muitos anos atrás, muitos mesmo, ouvi a voz de um pastor que estava conversando comigo, que me falou o seguinte. Me disse assim, a seguinte expressão. Sabe, Juan, que eu não sei mais o que pregar, porque já preguei toda a Bíblia. Já preguei toda a Bíblia. E aí eu fico pensando, então, como assim? A palavra de Deus se renova a cada dia. Esta mesma passagem que estamos lendo, dentro de uma semana, um mês, um ano, podemos trazer uma mensagem totalmente diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai nos dar outra revelação, outro entendimento, outra maneira de ver as coisas. Então, às vezes, pensamos que já não necessitamos mais de Deus. Não necessitamos mais na palavra do Senhor. Que já não necessitamos mais aqui. Timóteo, capítulo número 6, verso número 10. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E era o que tinha aquele jovem. Era um amor excessivo pela riqueza. Ele queria mais, queria mais, queria mais. O perigo da riqueza não está no bolso, mas ele está no coração.
ele está guardado. Aquele que ele sempre vai querer mais e mais e mais. Veja bem, Salomão, um homem sábio, um homem rico, o mais rico na face da terra. Ouro para ele não era problema nenhum. Construiu palácios, casas revestidas de ouro, o templo que levantou Salomão. Em Eclesiastes 5:10, ele vai dizer o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro. Em outras traduções diz: quem ama a prata jamais se fartará da prata. Sempre vai querer mais, mais e mais. Não vai estar satisfeito jamais. Isto escreveu Salomão já na sua velhice. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico que ama o dinheiro. Um rico que não se farta, que nunca está satisfeito com aquilo que tem. E que mais, que mais, que mais e que mais. Temos exemplo de pessoas que começaram com pouco, mas de repente foram querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais, e não param de querer mais. E sabem que? Se transformam em pessoas avarentas. Avarentas. Querem mais e mais dinheiro. O dia que partirem deste mundo, vão estar em um caixão tapado com lençol. Vão estar em um caixão tapado com um lençol. O dinheiro vai ficar no banco, para que aqueles que vão herdarem façam mal uso dele. E o mais triste, perder a salvação. Talvez até tenha uma cerimônia fúnebre com pastores, com louvores, corinhos, orações. Mas pelo seu amor estar no dinheiro, aquela pessoa perdeu a sua alma. E assim como dinheiro em tantas outras coisas que podem estar aqui dentro do nosso coração, que nós não abrimos mão delas pela a salvação. Isto não é triste? É triste, sim. É triste não querer fazer uma renúncia, e a vida do cristão é justamente isso, é uma vida de renúncia. Não estou fazendo uma apologia à miséria, à pobreza, não. Não. Mas é colocar seus bens antes que Deus, idolatrados. E outra vez eu vos digo, que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremadamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? E aqui este versículo número 24, vamos parar um pouquinho aqui para falar sobre este camelo que vai passar pelo olho da agulha. Existiu por muito tempo, e ouvimos e repetimos muitas vezes isso também, por não estudar, por não pesquisar, de que as pessoas tinham que ter uma certa habilidade para
entrarem com o camelo numas portas pequenas que tinha em Jerusalém, e que tinha que ser muito alto. Mas não tem nenhum indício arqueológico ou histórico de que isso seja verdade. Então isto é um mito. Então tire essa ideia de que, de uma maneira ou outra, o camelo passava pelo olho da agulha porque era uma pequena porta. Não, não é isso. Outros querem dizerem ou disseram, ou ainda alguns continuam com isso, que foi um erro de tradução. Porque a palavra camelo, em hebraico e em grego, é semelhante também à palavra corvo, porque tem a mesma raiz, quase a mesma pronúncia, mas tampouco se refere a isto. O que Jesus está fazendo é exagerando, até gaguejei. É uma hipérbole, algo que nós exageramos para chamar a atenção. É um exagero literário que está ali na palavra de Deus. Então tire essa ideia da porta pequena e da corda que vai passar por o olho da agulha. Alguns falam até dos barcos que tinham que passar por isto e por aquilo. Não, não tem isso. Se você começar a pesquisar, a analisar, vai ver que não tem erro de tradução, não tem erro nenhum. É um hipérbole, um exagero do Senhor Jesus, que ele fez para chamar a atenção dos seus discípulos. E eles ficaram tristes, mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Claro que sim, claro que pode ser assim. É somente renunciar. E aqui já vem, olha aqui, Pedro, quando não? Pedro. Então Pedro lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E que nós teremos por isso? Pedro aproveitou a oportunidade. Qual é a recompensa? Qual é o galardão? Que vamos ganhar com tudo isto? Deixei os bailes, deixei de fumar, deixei a droga, deixei o álcool, deixei as mulheres. O que eu vou ganhar com tudo isto? Já está ganhando. Ainda não percebeu? Você já herdou a vida eterna. Agora somente é cuidar, é vigiar, é caminhar com o Senhor. E veja a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, que na geração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos, que são os primeiros, serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Às vezes, as pessoas olham para o passado, e temos visto isso, temos ouvido, melhor dito, pessoas que têm dito para nós mesmos, mas antes, porque essa é a expressão que utilizam,
É uma expressão totalmente errada. Mas antes de eu ir na igreja, parece que tudo ia tão bem. Eu não tinha os problemas que tenho hoje. Mas agora que eu decidi ir na igreja, tudo parece que se deu volta contra mim, contra nós. E esse é o pensamento de muitos que hoje estão nas suas casas, sem congregar, justificando-se. Porque não se despojaram do seu passado. Porque continuaram carregando no seu coração. Não somente, aqui Jesus falou do amor à riqueza, mas tem carregado. Jesus falou do camelo. O camelo era um animal de carga, era o maior animal da região, e Jesus usou esse exemplo. E a agulha, que era menor, logicamente, que o camelo. Impossível que um camelo passe pelo olho do agulha. Mas aquele camelo, ele sempre vinha sobrecarregado. Enquanto dava para colocar algo em cima daquele camelo, iam colocando. E é o que o diabo fez com muitas pessoas. Mas um dia elas vieram a Cristo. E foram livres. Jesus cortou aquele fardo caiu por terra. Mas o que acontece? Aquele fardo continuou no coração. Então elas vão lá e pegam novamente aquele fardo. E esse fardo, que está aí impedindo muitas coisas da sua vida, e você se auto-justificando, pode ser religião, pode ser, no caso deste jovem, sua autoconfiança na riqueza, mas se a riqueza fosse tudo, multimilionários não morreriam. Agora tem o homem mais rico do mundo, Elon Musk, é o primeiro trilionário da Terra. Então é muito dinheiro. Mas isso vai impedir que um dia ele tenha que prestar contas a Deus? Não, claro que não. Um dia ele vai ter que estar presente, frente a frente com Deus. Pois Hebreus nos fala claramente dizendo que depois da morte vem o juízo. Vamos ter que nos apresentar ante o Senhor. Pode ser a idolatria? Pode. Pode ser a idolatria. Pode ser a idolatria. A pessoa queimou, eliminou, mas deixou guardado no seu coração. E vem aqueles dias certos que tem que fazer homenagem a tal ou qual entidade, seja a religião que for. E ali estão fazendo seus rituais. Escondidos, pensando que ninguém os estaria vendo. Lembra quando o Senhor levou Ezequiel no espírito até o templo, onde ali estavam adorando a Tamuz, numa câmara secreta? Ali estavam, sim. Verdade. Se temos a Cristo, somos mais do que bendecidos. Mais do que abençoados. Abençoados pelo Senhor. Somos abençoados pelo Senhor. Agora vamos nos despojar de toda a sobrecarga. Vamos limpar o nosso coração. Sabe que o salmista dizia, eu não estou me lembrando bem do salmo, mas é bom lembrar.
Escudrinha, meu Deus, e vê se há em mim, se há no meu coração, perversidade, e livra-me dela. Ou livra-me daqueles pecados que me são ocultos. E dentro, necessitamos urgentemente fazer uma limpeza. Sem essa limpeza, não vamos entrar no lugar santo. Coração sujo, cheio de ódio, avarícia, amor à riqueza, não tem espaço para o Senhor. Sabe que tem algo interessante? Sacerdotes, levitas, todos, antes de entrarem no templo ou no tabernáculo, tinham que passar por uma fonte que tinha ali, uma bacia, onde eles tinham que se lavar, tinham que se purificar. E acredita-se que quando Moisés levantou o tabernáculo no deserto, que é muito interessante, ele pediu os espelhos das mulheres. E os espelhos das mulheres eram de cobre. Então ele fez aquela grande bacia de cobre, onde ali iam se purificarem antes de entrarem ao tabernáculo. Mas eram feitos dos espelhos. Então quer dizer que quando a pessoa ia se purificar ali, ela estava vendo seu rosto, ela estava se enxergando ali naquela bacia. E ela sentia a necessidade daquela purificação, daquela limpeza. Como nós purificamos? É pedindo perdão ao Senhor. É confessando ao Senhor aquilo que nós temos aqui dentro do nosso coração. Confessando ao Senhor aquilo que está aqui dentro do nosso coração, que está por em cima do próprio Deus. É uma idolatria escondida, oculta aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, não. Você até pode se vanagloriar de si mesmo. Isso também é uma idolatria. Que possamos entender e compreender a necessidade de nós santificar cada dia, purificarmos a cada dia. Pela manhã, levantamos, vamos lavar o rosto, quando nós enxergamos ali no espelho. Como estou, Senhor? O que eu fiz ontem? Perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Senhor. Uma vez mais te peço perdão. Deveria ser nossa oração, confessando nossos pecados. Senhor, eu fiz isto em oculto. Mas eu sei que tu estavas enxergando, Senhor. Perdoa-me. Creio que seria muito melhor a vida do cristão se atuasse dessa maneira. Não fazendo como o jovem rico. E quais são os mandamentos? Se ele sabia todos. Pai eterno e meu Deus do céu, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Elevamos, Senhor Deus, a nossa oração neste dia, agradecendo-te, ó Pai, por esta salvação tão grande, ó Deus, que foi comprada ali na cruz, a preço de sangue. E tu, Senhor, nos tem dado, Senhor eterno, de graça. Porque a tua graça, Senhor, sobrepassa todo entendimento humano. Tua graça sobrepassa, Senhor Deus, todos os nossos pensamentos. Senhor, te agradecemos por essa dádiva. Te agradecemos por essa salvação, meu Deus. Mas que venhamos também, ó Pai, aprender a cuidá-la, a velar, a não negligenciar a nossa salvação, ó Pai. A não brincar com o pecado como brincava Sansão e outros tantos. Senhor, que seja teu Espírito Santo, Senhor, sobre nossas vidas e que ele não se aparte de nós, Senhor.
Perdoa, Senhor amado, nossos pecados. Restaura, Senhor, a vida, Senhor Deus. Restaura nós, ó Pai, com a presença do Teu Santo Espírito e que Ele jamais seja afastado das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que estamos orando nesta manhã, Senhor, e pedindo, Teu Deus, intercedendo por aqueles, ó Pai, que têm se afastado, Senhor, e que têm se auto-justificado diante de Ti, que Tu venhas ter misericórdia e que eles possam alcançar, ó Deus, novamente a Tua graça, ó Pai. Senhor, estamos chegando a mais um final de semana. Senhor, que seja um final de semana abençoado, donde na Tua igreja, ó Deus, seja, Senhor eterno, a Tua presença real e verdadeira, ó Pai. Senhor, que venha acontecer milagres, que venha acontecer cura, libertações, batismo do Teu Santo Espírito, ó Deus. Senhor, é no nome de Jesus, Senhor eterno, que encerramos esta semana agradecendo-Te pelo Teu grande amor e pela Tua grande misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Aqueles que são de Cacequi, domingo, 9 horas da manhã, vamos ter o nosso culto aqui na Luz para os Povos, Rua Prudente Domingues, 440, na Vila Popular. Este domingo, 9 horas da manhã, estaremos cultuando ao Senhor. Segunda-feira, estaremos nós reencontrando aqui novamente com a Bíblia, o mate e o amanhecer. E se Deus assim permitir, segunda-feira estarei um ano mais velho. Deus abençoe suas vidas.